Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao curso de nutrição, sejam também bem-vindas à disciplina de Economia e Nutrição. Meu nome é Pedro, vou ser o professor de vocês nesse semestre. E essa aula aqui gravada substitui aquela aula que eu falei para vocês que ia ser síncrona, que ia ser online, né, todo mundo junto, porque o colegiado solicitou isso, tá? Foi de última hora, eu não esperava isso, mas disse que vocês estão aí numa semana um pouco atarefada, com recepção de calouros, e é super compreensível, né, que a gente substitui esse tipo de aula para essa sim gravada, tá? Mas já vou ser o mais breve possível aqui para não ficar um vídeo muito longo. Mas como que vão funcionar nossas aulas aqui? Vamos ser mais diretos, né? As aulas funcionam assim. Nós temos a aula síncrona, né? Toda quarta-feira, às 10 para as 4, às 15h50, né? Onde eu em 20 minutos eu vou passar ali um conteúdo de forma mais breve, né, mais resumida, algo aí em torno de 20 minutos, e depois abertura para discussão, perguntas, participação e outras atividades que sejam necessárias, repasses, informes, etc. Essas aulas, todas as aulas vão ser gravadas e postadas no Moodle, para que todos tenham acesso a ver essa mesma aula depois. Ou seja, não é obrigatório a participação síncrona, é recomendado por causa das discussões, por causa de tudo que isso pode acrescentar, mas não é obrigatório. Então, quem não puder participar no momento da aula, pode depois recorrer a esse vídeo gravado, que eu vou fazer de tudo para postar ele imediatamente depois da nossa aula, e aí vai ter o acesso lá para quem ao longo da semana puder ver, né? Vai ter o seu momento certo para isso. É importante ver as aulas, isso daí já é um outro assunto, né? Não precisa de participar sincronicamente, mas é importante que veja as aulas, veja o conteúdo, veja os debates, porque sempre vai haver um informe, sempre vai haver possíveis mudanças de plano, como foi o caso agora. Então, essa é a recomendação, tá bom? Hoje, que está sendo uma substituição de uma aula síncrona de apresentação, né? E nós vamos fazer isso ao longo do curso. Eu vou passar para vocês rapidamente aqui o plano de trabalho. Vou explicar rapidamente também como é que funciona a questão da avaliação e como que vão ser as demais avaliações, grupos, etc. Tá? Bom, vamos lá. Você já deve estar vendo aí como que está o nosso plano. Eu vou disponibilizar no Moodle também. Essa aula de hoje, né, que seria a de hoje aí, do 19 de maio, é a apresentação mesmo disso aqui, né? E, bom, a apresentação nossa aqui, a gente vai fazendo isso assim que for possível, né? Mas para a semana que vem, no dia 26, nós já vamos ter a nossa primeira aula com conteúdo de fato, tá? Sobre liberalismo econômico, e esse daqui vai ser o texto base para a nossa aula. Ou seja, vocês já vão ter que ter lido esse texto para trazer, para, né, fundamentar a nossa aula. Aí já adiantando para vocês, outra coisa que funciona a aula. Toda aula, né, basicamente toda aula vai ter um texto base. Esse texto, né, não é tão grande assim, não é uma carga de leitura tão grande. Aqui pode estar assustando, né, com de 3 capítulos para leitura, mas são 3 capítulos muito rápidos e muito tranquilos de ler. E vocês vão ter que fazer uma resenha desse texto para postar no Moodle, tá? No horário antes, né, ou até o horário da nossa aula. Isso, gente, essa postagem das resenhas, aí sim, ela vai contar como participação, como controle de leitura e participação. Então, mesmo que você não possa assistir às aulas, tem que ir lá postar essa resenha, porque ela é uma ferramenta de avaliação, tá bom? Então, na próxima aula vai ser assim. Nós vamos começar já discutindo a questão do liberalismo econômico baseado nesses 3 textos, nesse texto, desses 3 capítulos que vocês já vão ter lido, tá? E também feito uma resenha para ser postada no Moodle. Nas nossas próximas aulas vão ser lá, né, o pensamento de Marx, depois neoliberalismo,
Vamos falar sobre outras economias baseadas nesse texto daqui da Vandana Shiva. E lá no dia 23 de junho já é prevista a nossa primeira avaliação, tá? Que vai ser teórica e individual, depois eu explico como é que ela vai funcionar. Aqui tem uma bibliografia complementar, né? Depois entramos na segunda parte da nossa disciplina, com a primeira aula falando sobre campesinato, com uma leitura bem interessante aqui sobre o PLOG, né? Agricultura familiar camponesa. Depois nós temos a aula sobre circuitos curtos de comercialização. Aí são esses 4 textos que eu vou explicar para vocês depois como que vai ser a escolha desses textos. Não vão ser todos os textos, mas vai ser uma distribuição né, de cada leitura. Depois nós vamos falar sobre Revolução Verde e abastecimento. Vamos ter a avaliação 2, e a avaliação 2 já vai ser em grupo, tá? Vai ser uma apresentação de um projeto de pesquisa, e tudo isso eu vou explicar ao longo do nosso curso. Apresentação prevista para ser assíncrona, entrega dos trabalhos escritos. E aí nós entramos na terceira parte, que vão ser só os seminários, né? São previstos aí 4 seminários e 8 grupos. Portanto, a turma vai ter que se dividir em 8 grupos de 4 pessoas, aproximadamente, né, 4 pessoas. Por isso que seria importante, né, vocês já sondarem isso aí com os colegas para esses grupos já estarem mais ou menos formados, porque nós precisamos do grupo para apresentar e também qual texto o grupo vai apresentar e qual texto vai ser debatido. Quando nós estivermos aí, né, com a aula online, nós podemos depois tirar as dúvidas que eventualmente surgirem. E assim, pessoal, dia 25 aí de agosto e 1º de setembro já está previsto o nosso encerramento com a apresentação dos trabalhos finais, que também vai ser em grupo, vai ser, na realidade, adiantando para vocês, uma continuidade da avaliação 2, né? Ela vai ser mais ou menos sobrepostas. E aí vocês vão apresentar o trabalho e entregar também a parte escrita, tá bom? Como é que vai funcionar a distribuição dos pontos? A parte 1, que é individual e escrita, vai valer 20. A avaliação 2, que em grupo, que é o trabalho escrito mais apresentação, vai valer 20 também. A avaliação 3, que é o trabalho escrito mais apresentação, 25. Então, o total de avaliação, 65 pontos. Seminário, para apresentar, 20. Para debate, 5. Totalizando 25 pontos. E aí, o que vocês entregaram de resenha e síntese ou resumos, que aí quando não tiver uma bibliografia obrigatória, vocês vão ter que fazer um resuminho sobre o que foi falado naquela aula, tudo isso vai valer 10 pontos, totalizando 100. Aí, né, mais uma vez, a turma deve se organizar em 8 grupos para avaliações 2, 3 e seminário. Então, o mesmo grupo vai fazer a avaliação 2, 3 e também apresentar o seminário. Aqui no nosso plano tem a explicação de como que vai ser cada uma dessas avaliações, mas podem ficar tranquilos que eu vou ter que explicar novamente os detalhes, né? Principalmente com a adaptação para esse nosso modelo remoto. E aqui falando sobre as resenhas, qual que é o modelo de resenha, né? Entregar as resenhas dos textos indicados para cada aula. As resenhas devem ter uma lauda. Uma lauda é o quê? Uma página só. E aí pode até ser em tópico mesmo, né? O tópico primeiro, qual que é o objetivo do texto? Depois, os principais argumentos, aí pode ser um texto corrido com os principais argumentos. E por fim, questões e críticas sobre o texto, e aí já é com as suas palavras sobre isso, né? Completando ali no máximo uma página. As resenhas e a síntese serão avaliadas como válidas ou inválidas, né? Eu não vou corrigir se está correta a sua leitura, mas ver se você teve ali um trabalho de leitura, de tentar sintetizar, de tentar procurar informações importantes daquele texto. Isso que vai ser avaliado. No mais é isso, pessoal. Então, acho que é muita atenção aqui no que eu vou falar agora. Para a próxima aula, nós já vamos começar com leituras, tá? Portanto, com resenhas também. Naquele link lá do Google Meet nós vamos ter um encontro síncrono. Aí sugiro que todo mundo participe para a gente vai poder combinar melhor, né? Tirar essas dúvidas que podem vir, né? Mas basicamente isso. Façam a leitura desse texto daqui, da Riqueza das Nações, capítulo 1 a 3. Eu vou disponibilizar também o texto lá no Moodle. E vou abrir também o local para vocês postarem a resenha. Caso houver dúvida dessa postagem, não fiquem preocupados. Façam a resenha
E aí, durante a aula, nós podemos tirar essa dúvida para vocês postarem logo após a aula. Isso não tem problema, tá, gente? E todas as outras dúvidas que surgirem desse plano de trabalho, vocês podem me perguntar durante a nossa aula síncrona, que vai ser no dia 26/5, tá bom? Pessoal, é isso. Eu gostaria muito que essa primeira aula tivesse sido todo mundo junto, né, ao mesmo tempo, mas, como eu já disse, né, o colegiado solicitou que não houvesse, na verdade, essa aula, mas aí eu combinei lá com eles que, se fosse assíncrona, não mudaria tanto o nosso plano de trabalho, porque ele tem umas coisas ali bem casadas que, caso eu cancelasse essa aula, poderia surgir problemas. Mas é isso, pessoal. Também vocês podem me tirar dúvidas diretamente no Moodle, onde tem lá um canal de mensagens, e nessa semana eu estarei disponível para poder retirá-las. Tá bom, pessoal? É isso aí. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao curso de nutrição. A UFMG é uma universidade incrível. Tenho certeza que vocês vão ter uma ótima caminhada, vão aproveitar bastante de todos os equipamentos, recursos, pessoas e tudo que uma universidade pública e de muita qualidade pode oferecer, tá bom? Aguardo vocês então. Um abraço. Tchau, tchau.